Oi. Opa. Oi. Bom, a gente veio fazer o trabalho sobre o livro O Alienista, de Machado de Assis. E o nosso trabalho vai ser em formato de podcast. Isso aí, a gente É isso aí. Meu nome é Arthur Ribeiro. Meu nome é Yasmin Prati. Meu nome é Rafaela Ferreira. E meu nome é Rafaela Ramos. A gente tá aqui com o protagonista da história, o Alienista, por Machado de Assis. E ele vai contar um pouquinho da história dele agora. Meu nome é Dr. Simão Bacamarte. Eu sou um alienista, como o próprio nome do livro já diz. E eu voltei para minha cidade natal, de Itaguaí, que eu estava na Europa fazendo carreira lá. E eu só voltei porque eu estava com alguns projetos em mente de seguir com o meu trabalho. Mas o que te motivou mesmo a regressar para o Brasil? Continuar os meus estudos sobre a mente humana e abrir um manicômio na cidade que eu morava, chamada Casa Verde. E qual era o objetivo dessa Casa Verde? Era estudar a mente humana e tratar as pessoas que eu considerava loucas. Mas eles já eram tratados antes, né? Tipo, Eles eram, só que na Casa Verde eu ia poder tratar elas do meu modo. Eu não ia tratar do jeito que as pessoas consideravam certo. Eu ia literalmente fazer experiência com as pessoas. e lá antes eles eram tratados também como lixo, né? Eles eram, Eram muito loucos, não eram. Eles eram muito considerados... aprofundados, E o né? pessoal Hoje. adotou essa ideia de boa, né? Adotaram, eu cheguei com a proposta. Bom, os caras... Bom. Só boa. Você teve apoio maior de quem? Eu tive o maior apoio praticamente da prefeitura. Foi o pessoal da prefeitura que me apoiou, mas bem lá na frente, isso ia me causar uma dor de cabeça tremenda, com revoltas e problemas que foram causados. Financeiramente também? Ou Não, foi financeiramente foi um pouco mais tranquilo. O que quase acabou com a minha pesquisa foram revoltas que as pessoas fizeram a favor dos golpes de Estado que foram dando em cima da cidade onde a gente morava. E como que você lidou com essas revoltas? Eu te tratei do jeito mais racional possível. Literalmente, eu não me exaltei, não fiquei com raiva, não tive remorso, mas eu só... Como, por exemplo, o segundo caso que teve. Eu simplesmente apertei a mão do João, que estava fazendo a revolta, vocês vão conhecer ele mais pra frente, mas eu literalmente só apertei a mão dele e eu saí, eu deixei ele lá. Mas se você fizesse tudo ao contrário, com ódio, rancor, Provavelmente, você teria sua razão também, provavelmente né? eu estaria indo contra a minha própria pesquisa, que é Exatamente. contra a mente humana. Mas você esperava que essas revoltas fossem acontecer, que o pessoal ia julgar tanto? Em certa parte, sim, porque mexer com uma coisa tão complexa quanto a mente humana é difícil. Só que você não espera que a cidade se revolte contra você. Mesmo que você está fazendo um trabalho que é considerado importante, que é estudar o que a gente tem mais precioso, que é a mente humana. Assim, indo pelo lado mais pessoal, o senhor se casou? Eu, sim, me casei. Me casei com uma viúva de 25 anos. Mas os meus princípios para o casamento foram princípios bem babacas, por assim dizer. Porque eu só casei literalmente no intuito de ter filhos. Não casei por amor, não casei por instinto, mas sim no intuito de ter filho. Só que, infelizmente, nós não tivemos filhos. Nadinha de amor, assim, nem um pinguim. Não. Ela não te amava? Eu não sei se ela me amava, mas eu sei que pela minha parte eu não amava ela. E esse era o problema. Você era bastante apaixonado pelas pesquisas, pelos seus estudos, mas qual era a sua teoria sobre a loucura? Literalmente eu considerava todo mundo louco. Mas por quê? Porque, pra mim, pessoas que iam contra os princípios de serem decisas ou de não terem, por exemplo, algum vício, alguma mania, isso me fazia com que eu pensasse que a mente humana era errada. Você é bem babaca, né? Eu sou bem babaca. Com isso, então você jogava qualquer um que fosse contra Qualquer um que eu visse no meio da rua, ou que eu soubesse que, por exemplo, não tem uma espécie de vício ou não tem alguma espécie de mania, eu considerava literalmente como são, não como louco. Mas Então tinha, eu mandava pro manicômio. mas tinha um cara que ele tinha vícios em ficar olhando pela janela, ele tinha um passatempo. Você considerou ele como louco? Por Sim. quê? Porque foi literalmente um dos primeiros casos que eu tinha visto que me deixou levemente espantado. Então, por curiosidade, eu internei ele pra estudar. Foi literalmente pra estudo que eu internei em grande parte da cidade. Juntar essas pessoas todas deve ter dado, tipo, bastante gente diferente. Como é que você dividia essas pessoas, assim, dentro da Casa Verde? Eu dividia como
pessoas que eram tranquilas de se lidar, que não eram tão rebeldes, bem mais tranquilas de você poder cuidar e estudá-las, e as pessoas mais agressivas, que não queriam estar ali. Obviamente, nenhuma delas queria, mas algumas reagiam de maneiras menos agressivas. E essas pessoas menos agressivas eu botava de um lado do manicômio. E do outro lado eram pessoas que eram completamente agressivas e não tinham autocontrole sobre si, tudo, queriam arrumar briga, confusão, era raiva e vontade de me matar. Era só você focado nessas pesquisas ou você tinha algum companheiro, alguém que te ajudasse? E o cabeça da pesquisa era eu. Eu fui sempre sozinho nessa questão de gerar toda essa questão dos problemas dentro do manicômio e de pegar todo mundo, porque era de acordo com o que eu pensava. Eu não ligava muito para a opinião dos outros na época. Até fazia sentido chamar você de alienista. Mas o que significava isso naquela época? Alienista é porque, pensando num termo novo do ano que a gente tá, hoje em dia chamam de outro nome, chamam de psicólogos e psiquiatras. Só que na época não existia esse termo para quem estudava a mente humana. Então nós éramos chamados de alienistas, as pessoas que estudavam a mente. Mesmo que muitas vezes a gente era os loucos da história. Mas é isso aí. Como você mesmo já disse, isso gerou muito desagrado do resto da população. Sim. E deu em várias revoltas. Uma das primeiras revoltas foi comandada por Porfírio. Você esperava que isso fosse acontecer, assim? Não, porque quando eu cheguei com a proposta do manicômio, as pessoas aceitaram a ideia. Porque elas acharam que ia ser bem melhor que eu estudasse a mente das pessoas que moravam na cidade. Mas depois de um tempo, o Porfírio chegou, ele fez uma revolta dentro da prefeitura, ele tomou o poder da cidade. Revolta das canjicas, né? Exatamente. Assim, né? E ele era sempre barbeiro também. Ele chamava ele de canjica, um barbeiro. É. E foi literalmente por isso. Ele, considerando a minha ideia errada e ideia louca, fez uma revolta na cidade e tomou o poder da prefeitura e foi bater na porta do meu manicômio com pessoas da cidade. E ele chegou e falou que eles eram extremamente contra o que eu estava fazendo, porque eles consideravam desumano, eles consideravam abuso de poder, eles consideravam vários outros quesitos para ser considerado desumano. Foi literalmente uma das duas revoltas que tiveram na cidade por minha conta. E o que você achou que ele ia fazer com você? Como ele estava com o poder da cidade, eu jurava que ele seria a pessoa que me tiraria do poder. Mas, por incrível que pareça, ele fez uma aliança comigo. Ele simplesmente chegou e ele falou que ele apoiava o meu projeto e que ele, como o novo maioral da cidade, aceitava os meus planos e os meus projetos de, entre aspas, brincar com a mente humana, que era o que eu estava fazendo ali dentro. Então as intenções deles não eram referentes, não eram focadas na Casa Verde, né? De tirar você dali. Você imagina quais eram elas? Sinceramente, não, porque pelo que ele estava falando, ele sempre mostrou que ele queria me apoiar, mas ele nunca mostrou as verdadeiras intenções dele ao me contratar, por assim dizer, para estudar a mente humana a favor dele. Foi literalmente um mandado que ele chegou para mim e falou que eu tinha que estudar a mente humana, que ele ia me apoiar, só que com intuitos pessoais, que ele não divulgou, assim, de cara. Nossa, interessante. Ele foi simplesmente contra o que ele disse às pessoas que apoiaram ele. E a população achando que ele ia fazer revolta, que ele ia mudar tudo. Se juntaram a ele achando que ia tirar todo mundo da Casa Verde. E ele, não, calma aí, eu vou fazer uma aliança com meu camarada e... Só que, por exemplo, ele fez tudo isso, só que um tempo depois, outro barbeiro, o João, a gente chamava ele de Pina, que é o sobrenome dele, ele pegou o poder pra ele. Ele tirou o Porfírio do poder e começou outra revolta. E, por exemplo... o Porfírio foi internado, né? Sim, ele foi internado, só que bem depois. Só que a história se repetiu. Ele tomou o poder de Porfírio, botou o Porfírio dentro do manicômio da Casa Verde, e ele, como o maioral da cidade, agora novo, apoiou os meus projetos também. Ou seja, tirou um que apoiava os meus projetos para ser literalmente outro. Era como se fosse uma
rixa entre os dois. Não tinha nada a ver com Exatamente. a Casa Verde, Não ou tinha nada a você. ver com a mente. Não. Tinha a ver com brigas pessoais deles. Idiotice, né? Idiotice! Era isso que eu tava tentando ensinar dos meninos. Os vereadores também, tipo, eles te apoiavam, mas alguns, obviamente, foram contra, né? Porque ninguém- Eles apoiavam, só que alguns apoiavam por medo também. Pelo medo deles... Quem ia contra era internado. Quem ia contra tinha que bater de frente com o poder da cidade. O poder da cidade era o maioral, então tinha o direito de internar as pessoas dentro do meu manicômio. E você tinha o direito de internar esses maiorais também? Por mim, não, mas se eu chegasse e falasse com os maiorais da cidade que eu queria internar as outras pessoas, eu tinha a carta branca para internar quem eu quisesse. Mas graças ao poder que eu consegui através das revoltas e das parcerias que eu fiz. Você era liberado de internar todo mundo, inclusive internar sua própria mulher. Exatamente, eu cheguei ao ponto de loucura de internar minha própria mulher. Por que isso? Porque, assim, a gente tinha uma festa pra ir. E eu falei com ela sobre essa festa. E ela simplesmente chegou e ela ficou uma noite inteira indecisa entre dois colares pra qual ela iria pra festa. E eu... também. Não, pô, beleza. Só que o problema foi que eu cheguei num ponto de estar tão acostumado com o poder que eu tinha que eu simplesmente mandei pro manicômio minha própria esposa. Eu literalmente cheguei e falei pra minha própria esposa que ela tava presa no manicômio, que ela tava doida, sendo que o doido era eu. E ela sempre te apoiou também, né? Ela sempre me apoiou. E eu literalmente dei uma facada nas costas dela. Coitada. Foi literalmente isso aí é fácil eu de dei uma internar. rasteira na minha própria mulher. Desculpa, amor. Teve um momento que quase todo mundo da vila tava na manicômio, né? Chegou num ponto de... Isso que eu saiba foi um tempo depois que cerca de 75% da vila já tava presa no meu manicômio. E o que aconteceu? Você obteve resultado, pelo menos, por exemplo, de ajudar tanta gente, de Não. tanto trabalho? Eu literalmente prendi 75%. Só que um dia eu parei pra pensar no que eu tava fazendo e eu me dei conta que não fazia o mínimo sentido eu ter prendido tanta gente. Ou seja, eu cheguei num ponto de loucura que eu libertei todo mundo. Eu literalmente cheguei e libertei as pessoas do meu manicômio. Então você também tava um pouco louco, assim. Eu só- tava um pouco louco, Nem exatamente. Eu tava quase me internando naquele lugar, foi por muito pouco. Mas, tipo, eu libertei todo mundo. E eu percebi por que eu libertei todo mundo. Eu percebi que não tinha um padrão nas pessoas que eu prendi dentro daquele lugar. O que eu pensei em seguir foi, primeiramente, por princípios lógicos da mente humana, que todo mundo era louco, segundo eu, o que tá errado. Mas eu achei que, pelas pessoas não seguirem o que eu achava certo sobre os padrões da mente humana, eu saí prendendo. Só que, literalmente, a fome pelo poder e o privilégio de ter saciado a minha fome pelo poder me fez fazer o que eu fiz, que foi prender todo mundo. Ou seja, eu libertei todo mundo, só que depois eu botei as pessoas que eu considerava loucas ao nível extremo de novo dentro daquele manicômio. Só que aí recomeçou toda a minha história de novo. Eu tinha fome pelo poder, consegui o poder e prendi todo mundo de novo. Você estava cego, então. Eu tava cego pelo poder. Rafael, Eu tava literalmente louco. Imagina a gente nesse tempo, nessa história toda. Vocês estariam presos já. inteira. Chegou num ponto tão grande da minha insanidade que eu prendi o governador. Falou, toma, que eu não Literalmente, eu prendi o... Minto, não era o governador, era o vereador. Vereador Galvão, na época. Eu prendi ele por considerar ele louco. quero. E ele aceitou assim de boa? Ele falou, vamos. Não tinha o que ele fazer, porque ele me deu carta branca de eu prender os maiorais. E se eu chegasse para as pessoas e falasse que eu considerava o vereador como louco, as pessoas iam estar do meu lado. Porque você tinha Então, se ele falasse, por exemplo, para as forças daquela época, das forças militares, que ele não se considerava louco, mas eu, que tinha recebido carta branca para poder prender quem eu quisesse, falasse que ele estava sendo louco, em quem os militares acreditariam? Em mim. Ou seja, o fato deles terem me dado tanto poder fez com que eles caíssem. E eu me senti como Deus no poder. Literalmente. Sério, você tinha o poder de jogar qualquer pessoa lá, considerar ela louca, e o pessoal ia achar tudo bem, porque você tava à frente disso. Sim, mas um dos principais motivos de eu ter prendido o vereador não foi só por considerar ele louco. Foi porque existiam vereadores que eu considerava loucos naquela época,
Só que o principal deles, Galvão, ele entrou com uma proposta de lei que fizesse com que vereadores fossem proibidos de ser colocados em manicômios. Foi literalmente por isso que eu internei ele. Mas eles também se sentiam deuses também, né? Porque, Sim, porque eles tinham poder na época. tipo, eu tenho poder, então eu não posso ser considerado nada, tipo... E chegou num ponto de colocar tantas pessoas ali dentro que eu não sabia o que era o certo e o que era errado daquelas pessoas que eu tava cuidando. Por exemplo, se eu te internasse hoje por você não ter nenhum vício, vamos supor que foi um dos principais casos de eu ter começado a Casa Verde. Mas, por exemplo, se em questão de 2 semanas você desenvolvesse algum vício muito idiota, eu te consideraria ação. Então eu te libertaria. Você não tinha mais... Eu tinha perdido completamente o controle. Eu literalmente criei a Casa Verde no intuito de estudar a mente humana. Pra ter como basear a mente humana no que é o certo e o que é o errado. Sendo que eu perdi o que é o certo e o que é o errado. Eu perdi a capacidade de julgar o que eu considerava certo e errado na mente humana. Foi literalmente o que aconteceu de novo, que eu percebi que a minha teoria estava errada de novo. E eu acabei libertando todo mundo de novo. E o que eu percebi? Que ninguém era perfeito. O que eu considerava certo, para você podia ser errado. E o que você considerava certo, para mim era errado. E o que aconteceu? Eu percebi, o que me fez parar, pensar e fazer a minha, entre aspas, cartada final. Eu libertei todo mundo. Percebi que ninguém era perfeito. E o fato de ninguém ser perfeito não me dava o direito de julgar as pessoas. Então, eu libertei todo mundo da Casa Verde e só ficou um paciente dentro dessa casa, que era eu mesmo. E literalmente eu passei os fins dos meus dias dentro da Casa Verde como o único paciente que era considerado louco daquela cidade. O plot veio. O plot veio. O plot twist da minha vida era que quando eu era vivo, eu fui o único paciente daquele lugar. E essa é a minha história.